É uma grande alegria estar com vocês aqui, nessa noite para celebrar a unidade dos cristãos. Eu estive nessa paróquia acho que há uns 30 anos atrás. O grupo Jussan, ainda existe o grupo Jussan? Não, era o grupo de jovens aqui da paróquia. E naquela época me convidaram para refletir sobre Jesus Cristo. E aí nós refletimos com os jovens daquela época. Eu estava dizendo para o padre Joaquim, os jovens daquela época hoje são os senhores, Então é com grande alegria que eu estou aqui com vocês hoje. Amém? Graça e paz a todos vocês. Hoje nos reunimos como irmãos e irmãs na fé, vindos diferentes caminhos, tradições, histórias e expressões cristãs, mas reunidos pelo mesmo desejo, buscar a unidade que nasce em Deus e se manifesta no amor. A semana de oração pela unidade cristã nos lembra algo profundamente necessário. A unidade não é uniformidade. Unidade não significa que todos pensem igual, celebrem igual, cantem igual ou interpretem todas as coisas da mesma forma. Unidade significa reconhecer que mesmo em nossa diversidade pertencemos ao mesmo corpo, a Igreja de Jesus Cristo, que é una, santa, católica e apostólica. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, faz um apelo profundo. Vivam de modo digno da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Está em Efésios 4, 1 a 3 que nós lemos. Neste chamado continua extremamente atual. Vivemos em tempos de divisões religiosas, divisões sociais, divisões ideológicas, divisões familiares, divisões entre povos, divisões entre ricos e pobres, divisões criadas pelo preconceito, pela intolerância e pelo medo. Muitas vezes aquilo que deveria unir acaba nos separando. A fé que deveria gerar compaixão às vezes é usada para ferir. A religião que deveria aproximar às vezes ergue muros. A tradição que devia preservar a vida às vezes exclui. A verdade que deveria libertar às vezes é usada como arma. Mas Paulo nos chama a outro caminho, o vínculo da paz. Paulo fala de humildade. Humildade não é inferioridade, não é negar a própria fé, não é abandonar convicções. Humildade é reconhecer que ninguém possui a compreensão completa de Deus. Deus é maior que nossas doutrinas, maior que nossas instituições, maior que nossas interpretações, maior que os nossos limites humanos. Quando reconhecemos isso, abrimos espaço para o diálogo. A humildade nos ensina que podemos aprender uns com os outros. Podemos aprender com quem ora de maneira diferente, com quem lê a Bíblia por outro olhar, com quem vive a fé em outra tradição cristã, com quem enxerga a graça onde antes víamos barreiras. A unidade nasce quando o orgulho cede lugar à escuta. Paulo continua dizendo, com mansidão, paciência, suportando uns aos outros em amor. Essa palavra suportando não fala de tolerar o outro com frieza,
fala de sustentar, acolher, carregar junto. É fácil amar quem pensa igual, difícil é amar quem discorda. É simples abraçar quem reforça nossas certezas, mas profundo é abraçar quem desafia as nossas perspectivas. Cristo não construiu uma comunidade baseada em semelhanças perfeitas. Ele reuniu pescadores, cobradores de impostos, zelotes, mulheres marginalizadas, pobres, estrangeiros, doentes, pecadores, pessoas rejeitadas e pessoas consideradas impuras. A mesa de Jesus sempre foi muito maior do que os limites humanos. Se queremos unidade cristã, precisamos aprender novamente a sentar à mesa uns com os outros. Paulo declara: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Está lá em Efésios 4, versículo 4 a 6. Inclusive, na nossa comunidade, ninguém é rebatizado. Batismo, ele é único. Pode haver confirmação, pode haver um complemento, não é? Mas batismo, ele é único. E está aqui na Bíblia, né? Que imagem poderosa! Nenhum membro do corpo é superior ao outro. O olho não é mais importante que a mão. A mão não despreza o pé. O coração não sobrevive sozinho. A diversidade não enfraquece o corpo, ela o completa. Na Igreja de Cristo existem muitas vozes, muitos dons, muitas culturas, muitas tradições e muitos modos de servir. Inclusive, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana existem 25 ou 26 ritos diferentes. E pouca gente sabe disso. A própria Igreja Católica, que tem o mesmo líder que é o Papa, ela é diversa. Ela é plural. Na Igreja de Cristo existem muitas vozes, muitos dons, muitas culturas. O mesmo Espírito sopra onde há compaixão, onde há justiça, onde há reconciliação, onde há amor, onde há defesa da dignidade humana, onde há cuidado com os pequenos, os pobres, os esquecidos e os feridos da história. A unidade cristã precisa ser visível no cuidado com a vida. Paulo diz no verso 7 que a gente leu: a graça foi concedida a cada um de nós. Cada pessoa recebeu dons. Ninguém está fora do alcance da graça. A graça não é prêmio para perfeitos, ela é dom para seres humanos imperfeitos. A igreja perde sua vocação quando transforma dons em privilégios, quando exclui em vez de acolher, quando condena em vez de restaurar, quando humilha em vez de curar, quando fecha portas em vez de abrir caminhos. A graça sempre constrói pontes. O Papa Francisco dizia para construirmos pontes e derrubarmos muros. E se Deus distribuiu dons a cada pessoa, então precisamos reconhecer valor no outro. Toda a comunidade precisa de quem ensina, de quem serve, de quem consola, de quem luta por justiça, de quem acolhe, de quem canta, de quem visita,
de quem chora com os que sofrem. A graça é plural. Paulo diz que os dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à maturidade. Versículos 12 e 13. A unidade cristã é caminho de amadurecimento. Maturidade espiritual não é rigidez, é profundidade, não é intolerância, é amor firme, não é superioridade, é serviço, não é fechar os olhos para a dor do mundo, é abrir os braços ao sofrimento humano. Uma igreja madura não se define pelo tamanho de seu templo, mas pela largura de sua compaixão, pela profundidade de sua misericórdia, pela coragem de defender a vida, pela disposição de construir paz, pela capacidade de reconhecer Cristo no próximo. Paulo alerta para que não sejamos como crianças levadas por todo o vento. Hoje existem muitos ventos, ventos de intolerância, ventos de fanatismo, ventos de ódio, ventos de exclusão, ventos de mentira, ventos de desumanização, ventos que transformam a fé em arma de poder. Mas o Evangelho nos chama a outro vento, o sopro do Espírito, que gera vida, onde há amor, Cristo se faz presente, onde há reconciliação, o reino se aproxima, onde há justiça, a fé se torna visível, onde há acolhimento, a igreja reflete o coração de Deus. Nesta semana de oração pela unidade cristã, somos chamados a lembrar: unidade não é apagar diferenças, é santificar relações. Unidade não é uniformidade, mas é comunhão. Unidade não é domínio, é serviço. Unidade não é silêncio diante da injustiça, é compromisso com a dignidade da vida. Que nossas igrejas aprendam a dialogar, que nossas comunidades aprendam a cooperar, que nossa fé aprenda a curar e não ferir, que o amor seja maior que os muros, que a graça seja maior que os julgamentos, que Cristo seja maior que as nossas divisões e que sejamos um só corpo, caminhando juntos na paz, na justiça e no amor, em nome do Deus de toda graça, de Cristo que nos reconcilia e do Espírito Santo que nos une. Amém.